Imagine ser chamado para deixar tudo o que você conhece e começar uma nova jornada sem saber o destino final. Essa foi a realidade de Abraão, um homem comum que, por causa de sua fé e obediência, se tornou o pai de uma grande nação. A história de Abraão não é apenas uma narrativa antiga, ela carrega lições profundas para nós hoje. Cada passo que ele deu foi marcado por grandes renúncias, e é sobre essas escolhas sacrificiais que vamos falar. Abraão renunciou a muitas coisas que poderiam parecer indispensáveis para qualquer um de nós: sua terra, sua estabilidade, sua comodidade, seu futuro, seu direito de escolha, e até mesmo seu filho. Mas por trás de cada renúncia, havia algo maior: a confiança absoluta em Deus e no seu plano perfeito. Acompanhe este vídeo até o fim para entender o que essas renúncias significam e como elas podem nos ensinar a viver de forma mais plena e dedicada ao propósito divino. Abraão vivia em Ur dos Caldeus, uma cidade próspera e moderna para a época. Ele tinha uma vida estável, rodeado de parentes e amigos, com a segurança de estar em um ambiente familiar. Mas um dia, Deus o chamou para deixar tudo isso. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, como podemos ler em Gênesis capítulo 12 no versículo 1. Imagine ouvir isso de repente. Não havia mapas, GPS ou qualquer outra orientação sobre o que viria pela frente. Deus simplesmente lhe pediu para ir para uma terra que eu te mostrarei. Essa renúncia à sua terra foi o primeiro grande ato de fé de Abraão. Essa decisão simboliza a nossa disposição de abrir mão do conforto do conhecido para seguir a Deus. Muitas vezes, somos chamados a deixar para trás lugares que nos dão segurança, relacionamentos que nos fazem sentir confortáveis, ou até carreiras promissoras, para seguir algo incerto. Abraão nos ensina que a verdadeira fé envolve estar disposto a confiar em Deus, mesmo quando isso significa abrir mão do que é familiar. Essa renúncia é um lembrete poderoso de que Deus nos chama para viver por fé, não pelas circunstâncias visíveis. Abraão nos mostrou que, quando colocamos Deus à frente de tudo, Ele nos guia a um propósito maior e a uma bênção que vai além do que poderíamos imaginar. Além de deixar sua terra, Abraão também renunciou à sua estabilidade. Estabilidade, para muitos de nós, é sinônimo de segurança. Sabemos para onde estamos indo, temos um plano claro e podemos prever o que vem pela frente. Mas para Abraão, não havia um plano detalhado ou um destino certo. Deus disse que o levaria a uma terra prometida, mas não disse como, e nem mesmo quando, eram incertos. Por muitos anos, ele vagou como estrangeiro, sem lugar fixo. Abraão viveu em tendas, movendo-se de um lugar para outro, sempre confiando na promessa de Deus, mas sem ver imediatamente o cumprimento. Essa renúncia à estabilidade nos desafia profundamente. Em um mundo onde buscamos segurança financeira, emocional e física, a ideia de abrir mão disso pode parecer assustadora. No entanto, Abraão nos ensina que a verdadeira segurança não está nas coisas terrenas, mas em confiar nas promessas de Deus. Muitas vezes, Deus nos chama para sair de nossas zonas de conforto, e isso pode significar abrir mão da estabilidade que construímos. Quando nos apegamos a Deus, assim como Abraão, descobrimos que Ele é a nossa verdadeira rocha, a nossa fonte de segurança, mesmo em tempos de incerteza. A vida de Abraão era, sem dúvida, mais confortável antes do chamado de Deus. Ele tinha uma vida estabelecida, posses e uma rotina que lhe trazia conforto. No entanto, ao obedecer à ordem divina, ele renunciou a essa comodidade para viver como peregrino em terras estrangeiras. Andando por regiões desconhecidas, enfrentando perigos, fome e disputas, Abraão experimentou uma vida longe do conforto ao qual estava acostumado. A promessa de Deus era clara, mas o caminho até o cumprimento era árduo e cheio de desafios. Essa renúncia à comodidade é um dos maiores desafios para nós hoje. Vivemos em uma sociedade que valoriza o conforto acima de tudo. Temos a tendência de querer evitar o sofrimento e a inconveniência. No entanto, a história de Abraão nos mostra que, muitas vezes, Deus nos chama para fora de nossa zona de conforto. Ele nos desafia a viver para algo maior do que nossos desejos imediatos. Abraão nos ensina que, para seguir o chamado de Deus, precisamos estar dispostos a abrir mão de nossas próprias vontades, nossos prazeres e comodidades. Essa renúncia nos permite crescer espiritualmente e experimentar a fidelidade de Deus de maneiras que jamais imaginamos. Abraão também renunciou ao controle de seu futuro. Ao obedecer a Deus e sair de sua terra, ele deixou de lado seus planos pessoais. Todos nós gostamos de planejar o futuro, estabelecer metas e saber o que nos espera. Abraão, no entanto, entregou completamente seu futuro a Deus. Ele confiou que Deus cumpriria suas promessas, mesmo quando parecia impossível.
Abraão e Sara eram idosos e ainda não tinham filhos, e Deus havia prometido que eles seriam pais de uma grande nação. Abraão renunciou à ideia de controlar seu próprio destino e confiou em Deus para guiá-lo. Renunciar ao futuro é uma das lições mais profundas que podemos aprender. Muitas vezes, somos tentados a planejar cada detalhe da nossa vida, garantindo que tudo aconteça conforme nossos desejos. No entanto, a jornada de Abraão nos mostra que o futuro está nas mãos de Deus. Ao abrirmos mão do controle e confiarmos em sua direção, permitimos que Ele faça coisas incríveis em nossa vida. Abraão nos ensina que, ao confiar no Senhor, recebemos não apenas o cumprimento das promessas, mas também a paz de saber que Deus está no controle de tudo. Quando Abraão e seu sobrinho Ló tiveram que se separar por causa de conflitos entre seus pastores, Abraão, como o líder mais velho, tinha o direito de escolher primeiro qual porção de terra ele queria. No entanto, em um ato de humildade e generosidade, ele renunciou ao seu direito de escolha e permitiu que Ló escolhesse primeiro. Ló escolheu a região mais fértil, deixando Abraão com o que parecia ser uma terra menos promissora. No entanto, essa escolha de renunciar ao seu direito acabou revelando a confiança de Abraão em Deus para prover o que ele realmente precisava. Essa renúncia nos ensina sobre o valor de colocar os outros em primeiro lugar e confiar que Deus nos abençoará, mesmo quando abrimos mão de algo que seria justo termos. Muitas vezes, somos tentados a lutar pelo que acreditamos ser nosso direito, mas Abraão nos ensina que a verdadeira fé está em confiar que Deus proverá. Essa atitude de renúncia ao direito pessoal é um reflexo da humildade e da confiança em Deus, e nos desafia a viver uma vida de generosidade e entrega, crendo que Ele cuida de nós em todos os detalhes. Talvez a maior renúncia de Abraão tenha sido quando Deus pediu que ele sacrificasse seu filho, Isaque. Isaque era o filho da promessa, aquele por meio de quem Abraão acreditava que Deus cumpriria suas promessas de fazer dele uma grande nação. Imagine a dor e a confusão de Abraão ao ouvir esse pedido de Deus. No entanto, em obediência e fé, ele seguiu em direção ao Monte Moriá, preparado para entregar seu filho a Deus. No último momento, Deus interveio, poupando a vida de Isaque e reafirmando sua promessa a Abraão. Essa história é uma das mais poderosas da Bíblia e nos ensina sobre a profundidade da confiança de Abraão em Deus. Ele renunciou ao que lhe era mais precioso, acreditando que, de alguma forma, Deus cumpriria sua promessa. Da mesma forma, somos desafiados a entregar a Deus o que mais valorizamos, confiando que Ele sabe o que é melhor. Abraão nos mostra que, ao abrirmos mão de nossas posses e apegos mais profundos, Deus nos abençoa de maneiras ainda maiores. Abraão é um exemplo brilhante de fé e obediência, e suas renúncias nos ensinam lições profundas sobre confiar em Deus. Ele nos mostra que, mesmo quando Deus nos chama a abrir mão de algo importante, Ele sempre tem um plano maior. Abraão renunciou à sua terra, à sua estabilidade, ao controle de seu futuro, ao direito de escolha e, finalmente, à posse de seu filho. Cada uma dessas renúncias trouxe Abraão mais perto de Deus e o preparou para receber as bênçãos que o Senhor tinha para ele. Se você foi inspirado por essa história e deseja aprender mais sobre as lições poderosas da Bíblia, inscreva-se no nosso canal. Deixe seu like e compartilhe seus pensamentos nos comentários. Queremos ouvir o que você aprendeu com a jornada de Abraão. Ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos, e juntos, vamos continuar essa jornada de fé e aprendizado.